Hoje no programa Presença nós damos sequência a uma série de entrevistas com o governador Paulo Artung, onde a gente tem a oportunidade de ouvir do governador suas percepções e compreensões a respeito de diversos temas. A gente vai começar, governador, falando um pouco de finanças e economia. Nosso orçamento hoje é quanto? Aproximadamente 18 bilhões. 18 bilhões. Como é que está essa estrutura do orçamento pessoal, custeio, investimento? Tem uma dívida pública ponderável? A nossa dívida pública é pequena comparada com a nossa receita líquida. Essa é a maneira o seu parâmetro da gente avaliar, né? O Estado não é muito endividado e na reestruturação que eu fiz em 2003, nós pagamos um pedaço de dívida. Quando nós antecipamos royalties futuro, nós pagamos dívida, inclusive uma das dívidas para soltar um calção que a dívida tinha, que permitia a gente rodar com esse dinheiro no caixa único do governo. Então, sim, assim, os parâmetros importantes. O Estado é pouco endividado, tem uma despesa de pessoal que agora, nesses 3 anos, quase 4 anos, nós trouxemos para um percentual da receita líquida assim, razoável do meu ponto de vista e é o melhor do Brasil, né, assim, para olhar. Estamos nós e São Paulo com menor percentual da receita líquida, ou seja, receita, não de receita despesa própria. de pessoal com a receita líquida do Estado. Então, assim, nós estamos bem administrados. O que é muito delicado na administração do Estado? É a conta de aposentados e pensionistas. Nós vamos chegar nisso. Então, assim, o Estado ele está hoje hiper bem posicionado, quer dizer, não tendo nenhuma intercorrência, nenhum erro de condução administrativa. Em qualquer circunstância, o Estado vai para frente, né? Estou falando em qualquer circunstância mesmo. Acerte o governo federal o passo ou não. Se acertar, melhor para o Espírito Santo, óbvio. Okay. Eu estou torcendo. Mas as variáveis internas aqui estão controladas. Eu estou torcendo por isso e trabalhando, defendendo propostas. Não tem esse negócio de proposta do Paulo Guedes, não serve. Não, se é boa proposta do Paulo Guedes, eu vou defender. É pelo mérito da ideia. É isso, assim, eu quero que o país volte a crescer e volte a abrir oportunidade para o seu povo. O brasileiro não pode sofrer mais depois desse ciclo de sofrimento que nós estamos dentro dele. Então, assim, o Espírito Santo está bem posicionado. Quer dizer, evidentemente que tem uma conta subindo de elevador aqui do lado, né? Que é a conta previdenciária. Ela está consumindo o quê? 27%? Quanto que ela está crescendo? Deixa eu dar um dado que é assustador. Quanto que ela está crescendo por ano? 12% a 14%. É um crescimento vertiginoso. Então precisa ter muito cuidado, né? Voltamos a ter, vou falar um outro ponto aqui que eu considero importante nas contas públicas, voltamos a ter novamente capacidade de investir com dinheiro do Tesouro, né? Assim, quando a gente olha para o governo, a gente tem que olhar que tem duas coisas. Uma, ele usa dinheiro para pagar suas próprias contas. Sim. O outro, ele devolve à sociedade. Para se manter, É isso. O outro, ele devolve à sociedade com investimentos. Tem devolução com serviços também, importante dizer. Mas sim, o que chega no conjunto da população é a sua capacidade de investir. Exato. Nós voltamos a ter capacidade de investimento. Esse ano, agora nós estamos fazendo aproximadamente 800 milhões, vamos fazer 1 bilhão e tanto de investimentos, uma parte são operações de crédito, mas esse ano nós vamos fazer 800 milhões com recurso Tesouro. É significativo, quer dizer, voltamos a ter capacidade. Mais ou menos 5% do orçamento, então. Voltamos 7%, vai ser o nosso investimento. Voltamos a ter capacidade de quê? De melhorar nossos hospitais, nossas escolas, construir novas escolas, construir novas estradas, recuperar a malha rodoviária do Estado e assim por diante. Então, eu estou dando assim, um quadro amplo das contas públicas do Estado do Espírito Santo. Por isso, quando eu falo assim, olha, Espírito Santo, com o que nós fizemos nesses últimos anos, mantendo as contas organizadas, atravessando um verdadeiro deserto, melhorando as políticas públicas, como você vê, a gente, IDEB, primeiro lugar na prova de português e matemática do Brasil. Quer dizer, fazendo o que nós fizemos, nós posicionamos o Espírito Santo para um novo ciclo de crescimento no Brasil. Esse novo ciclo precisa vir. Para vir, o futuro presidente, sua equipe,
precisa colocar em cima da mesa uma agenda para o Brasil. Não foi colocada na campanha eleitoral, vamos ser claros. Não foi personalizada. Campanha eleitoral foi raso o debate, quer dizer, um propunha lá um bujão de gás subsidiado, o outro propunha 13º do Bolsa Família. Então, assim, o Brasil não foi discutido, foi populismo de lado a lado. O Brasil não foi discutido. Agora precisa ser colocado em cima da mesa. O país tem potencial, mas para transformar o potencial em crescimento econômico, em oportunidades para o povo, precisa fazer o receituário certo. Por isso que eu estou defendendo que agora a gente trabalhe em cima de uma agenda correta para o Brasil. Se o Brasil andar, o Espírito Santo vai bombar. Na verdade, o senhor está defendendo... Se o Brasil andar, olha a frase, o Espírito Santo vai bombar. Mas anda... Se o Brasil não andar, o Espírito Santo pode ficar de pé como ficou, porque as condições são sólidas das contas públicas do Estado do Espírito Santo. É só não errar a mão. Lembrar que, em alguns momentos, o Espírito Santo, numa canetada só, vivenciou uma desorganização brutal das suas contas e da sua vida política, social, da contraprestação de serviço público e assim por diante. Eu só acho que sua pegada de gestor conciliada com a de política ajudou nesse processo, porque há uma tese na política, o senhor até mencionou da suspeita que cercou sua presença na prefeitura, de que às vezes o cara é bom tribuno, bom articulador, homem bom de bastidores, no Congresso inclusive funciona, mas não necessariamente tem a pegada de executivo. Essa pegada de executivo é adquirida, né? Ou a pessoa traz consigo. Nós temos exemplos claros de bons tribunos. Sim, claro. Eu, pessoalmente, trabalhei com um governador que eu vi claramente isso, um brilhante tribuno, parlamentar. Mas como gestor não tinha o poder de descobrir que para fazer os ovos, a omelete tem que quebrar os ovos. É verdade isso, tomar decisões. Assim, eu acho que a boa reflexão que eu já li sobre esse tema que você me coloca é o livro do Fox, né? Fox, que foi CEO da Coca-Cola, né? E depois foi presidente do México. E ele escreve, quer dizer, a sua experiência, ele achava que a sua experiência de CEO da Coca-Cola podia levar para o lhe credenciava para ser um grande presidente do México. E a vida mostrou a ele, já no exercício da presidência do México, que governar, aí a expressão dele, eu estou usando a expressão dele, é extremamente mais complexo do que administrar uma empresa privada. Quer dizer, a combinação é mais ou menos o que você falou. Você precisa ter formação e vocação, talvez vocação e formação, vou colocar numa ordem melhor, gerencial, administrativa. Precisa ter formação para isso e vocação, né? Porque uma parte é exercício de liderança, né? Então é um pouco vocação. Mas precisa ter a capacidade de vir do outro lado, ter a percepção, uma sensibilidade. E convencer, porque você precisa da Assembleia ou do Congresso Nacional aprovar aquilo que você pensa que é importante para o país ou para o Estado. Você precisa que a sociedade entenda o que você está fazendo. Tem hora que a sociedade não quer entender. Aí precisa muito da vocação, porque precisa muito de você, sentindo que a sociedade está fazendo cara de paisagem pelo que você fala, você buscar uma nova narrativa, sabe, para encaixar, sabe, e chegar a convencer as pessoas e convencendo, motivá-las, mobilizá-las na direção certa. Inspirá-las, porque é muito fácil puxar para o caminho fácil, caminho simplório, né? Mas muitas vezes esse caminho fácil é um caminho muito curto. É a bala na boca da criança. Sim. Né? Sim. E aí o papel do líder aqui, essa combinação é muito importante, porque aí tem o papel do líder que é de explicar as coisas para as pessoas no limite. Né? Tem resultados que não chegam no curto prazo. Se todo resultado chegasse no curto prazo, era mole. E o político normalmente, né, adora o curto prazo. Sabe? Né? O resultado não chega. Tem hora que você tem que plantar, igual o agricultor ali, cuidar, para poder colher. Governador, mas olha bem, não é isso que faz exatamente a diferença entre o estadista e o político convencional? Porque assim, o estadista está sintonizado com a perspectiva, com a posteridade, e que ele vai, às vezes, desinstalar a sociedade da sua zona de conforto, para mais tarde haver um reconhecimento do quanto que ele foi lúcido lá atrás. Aí eu aproveitaria didaticamente as suas divisões anteriores e essa. Quer dizer, eu acho que primeiro é importante a gente saber, assim, na formação de liderança,
tem gente vocacionada para o parlamento e precisa ser parlamentar. Tem gente vocacionada para o parlamento que faz belíssimo trabalho no parlamento, mas uma vez colocada no executivo é macaco em casa de louça. Assim, Sim. nós precisamos ter Sim. isso claro. O eleitor Sim. precisa ter isso claro na seleção. Quer dizer, não é porque você tem um parlamentar brilhante Que necessariamente... que você vai ter um grande prefeito da sua cidade, um grande governador do seu estado, um grande ministro e assim por diante. Quer dizer, são coisas um pouco diferentes. Às vezes você tem uma pessoa que é boa no executivo, boa inclusive para negociar com o parlamento, para negociar com a sociedade, mas que não tem nenhuma vocação para a vida parlamentar. Aquilo não encanta. Ouvir, costurar... Sabe, virar uma noite para votar 4 artigos de um projeto, é isso. Uhum. Né? Voltar para a mesa 3 vezes para negociar vírgula, ponto e assim por diante. É essa a vida do parlamento. Eu vivi isso, tanto no parlamento estadual quanto no parlamento nacional. Eu vivi nas duas casas. Então, assim, a primeira divisória é essa. Assim, você vai encontrar uns bichinhos flex. Né? Você encontra também, como tudo na vida. Você tem gente que consegue conviver bem no parlamento, conviver bem no executivo e vice-versa. Mas essa divisão que você fez lá atrás é importante. A outra divisão é uma divisão, eu acho que mais importante, né? Que você traçou aqui. Quer dizer, é de quem olha para o umbigo e para o dedão do próprio pé e quem olha para o horizonte onde estão as futuras gerações. Que aí é a diferença, sabe, entre a política de baixa qualidade e o olhar de um estadista que sabe que coisas que ele está plantando agora não vão ser compreendidas agora. Ele vai apanhar, né? Ele vai ter que conviver com um olhar que não é dos melhores, mas ele sabe que ele está produzindo uma outra realidade para os passos seguintes da sociedade que ele está ali naquele momento liderando. Então, essa é uma outra coisa importante, né? Por isso é que eu acho que pior do que o déficit fiscal do país, eu fiz essa frase, vou repetir aqui para você, pior do que o buraco nas contas públicas do país, 150 bilhões por ano, é o déficit de liderança. A falta da agenda e o déficit de liderança. É o déficit de liderança, quer dizer, e aí a falta da agenda também, mas o déficit de liderança, o país formou muitas e boas lideranças no entorno do 64, para trás e depois de 89, e para frente. Depois, naquele período que eu participei. Né? Na retomada da democracia. Um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, ali quando se lutava para retomar a democracia, brigava-se pela anistia, pela constituinte. Né? Quer dizer, nesses dois momentos nós formamos massivamente liderança, né? De todos os pensamentos políticos. Não estou falando de pensamento A, B ou C, não. Nós formamos lideranças. Depois disso, é escasso o processo de formação de liderança no país. Eu acho que essa é uma tarefa que nós temos. Eu mesmo estou disposto a me dedicar, pegando essa oportunidade de treinamento que os capixabas me deram, todos esses mandatos, todas essas eleições, e fazer um trabalho voluntário mesmo, no sentido de formar novos quadros, novas lideranças para o Espírito Santo e para o Brasil, que eu acho que esse é o grande rombo no casco que nós temos hoje no nosso país. Vai ter muita realização profissional nisso. Hoje a presença do governador Paulo Artung, nós voltamos já. Voltamos com a presença do governador Paulo Artung. Governador, deixa eu repassar rapidamente alguma coisa que o senhor falou dos dados das finanças e o que é mais admirável, a capacidade de fazer o Estado funcionar, a máquina pública, que no Brasil é cruel, ela é um fim em si mesmo, a gente sabe, a máquina pública é um fim em si mesmo. Ela toma dinheiro da sociedade para se custear, pode até eventualmente reverter em algum tipo de serviço, mas investimentos. Nós temos um desafio crescente a nível de Espírito Santo e de Brasil, que é a Previdência. Esse assunto está sendo tratado com extrema incompetência na comunicação. Claro. Se você entender que tem 1 milhão de funcionários públicos federais hoje, absorvendo 482 bilhões, e nós temos 33 milhões de trabalhadores absorvendo 1,3 trilhão, a gente vai ver que nós estamos tendo cidadãos de primeira e segunda classe. Olha, se você fizer as contas, eu vou fazer uma conta simples assim. Um profissional de classe média, com a vida de bom nível,
aposenta 10 anos antes de um pedreiro que trabalha na construção civil aqui do lado. É isso é Brasil. Por isso é que você reformar a Previdência é fazer justiça social num país injusto, país que tem na sua história uma cicatriz, entre outras, mas uma cicatriz gravíssima de ser cicatriz social, de ser o último país a abolir a escravatura. Quer dizer, e a Previdência, do jeito que ela está montada, né, ela é uma concentradora de rendas. Nós precisamos de políticas públicas que entre fundo para diminuir a desigualdade social do país e não para concentrar desigualdade social no país. Então, a comunicação, estou concordando em gênero, número e grau com você, a comunicação foi toda errada. Por isso a dificuldade de chegar nas pessoas de carne e osso. Né? E se alimentar as alegações contrárias, né? Elas prosperam sem que ninguém mostre que elas são inconsistentes. Né? Sabe? Agora, tem um elemento nisso aí que eu chamo muito a atenção nos debates. Quer dizer, na verdade, o país é desigual por muitos motivos históricos. Mas ele também mantém a desigualdade porque a narrativa dos privilegiados é muito bem construída. Quer dizer, a narrativa dos grupos privilegiados, das corporações privilegiadas, ela sempre mistura que o interesse delas é o interesse do coletivo. É o interesse da sociedade, exatamente. É o interesse do povo brasileiro, fala com a boca cheia. A gente vive isso. Não é verdade, assim. Isso é um elemento que, na verdade, que concretamente amarra o desenvolvimento do país. Eu digo assim, esse mundo de privilégios e privilegiados que tem o Brasil hoje é uma verdadeira corrente, uma corrente amarrada no pé da economia brasileira que dificulta a gente ter um crescimento sustentável e um crescimento à altura do que nós precisamos. Nós não podemos crescer 1%, 1,3% por ano. Um país como o nosso precisa crescer a 4%, mais do que 4% ao ano. Nós estamos com um exército de desempregados e ninguém fala neles, como se eles não existissem, né? Parece uma invisibilidade. É um povo invisível. Nós estamos com irmãos e irmãs nossos desempregados que passam de 12 milhões, hoje já foi superior a 13 milhões de brasileiros e brasileiras. Quer dizer, como é que nós vamos colocar esse pessoal no mercado de trabalho? Nós temos que colocar essa turma no mercado de trabalho e abrir espaço no mercado de trabalho para a turma que está chegando, para os jovens que estão se formando. Governador, deixa eu colocar, se não seria, embora utópico, mas a gente precisa, como diria João Batista Serkenhoff, a gente precisa da utopia para avançar. Senão a gente se acomoda com a nossa perspectiva. Olha bem, o entendimento a palavra foi desgastada. Nada mais desmoraliza uma boa ideia do que executá-la mal, porque a ideia fica desmoralizada. A palavra foi banalizada, foi fulanizada, mas ainda é a grande saída para o Brasil, um pacto social. E um pacto social deve propor que quem tem mais vai ter que ceder mais. Correto? Claro. Então aí nós vamos cair no impasse, que o senhor mencionou aí, que a gente identifica há muito tempo. A questão do Brasil ser retalhado, fatiado por corporações. E cada corporação acredita que a soma das partes pode ser maior que o todo. Isso. E aí nós estamos no impasse. Isso gera o quê? Um setor público caro, assim, ineficaz. Caro não, caríssimo, né? Se você olhar o custo diante do padrão de sociedade que nós somos. E pior, quer dizer, uma coisa cara e que não produz resultados. Não entrega, né? É ineficiente e ineficaz. Quer dizer, não entrega ao cidadão. Não entrega. Quer dizer, a carga tributária no país é alta para alimentar esse setor público ineficiente, e você vai ver o padrão dos serviços públicos que estão sendo prestados na saúde, na educação, na segurança pública, na ciência e tecnologia, na cultura, no meio ambiente e assim por diante, no esporte. É um padrão de baixo nível, né? Você vê as manifestações de 2013, elas são emblemáticas porque tinha lá reivindicações diversas, era muito amplo, mas tinha um sinal de angústia da população brasileira. De fadiga de material. Fadiga de material. De bater num posto de saúde
e não encontrar o serviço ali, simplesmente né? Isso. Ir numa farmácia do governo que tem política pública para isso definida no Brasil, lei definida, e não encontrar. Esperar uma ambulância em 50 minutos. É isso. Então, assim, quer dizer, agora, o problema é que quando o desafio é visto, no Brasil ele não é visto no todo. Esse é um problema. Ele é visto em parte. Consequentemente, quando se propõe soluções, as soluções não são verdadeiras. Elas, na verdade, elas são soluções enganadoras, porque ou mexe nessa estrutura, ou combate privilégios e privilegiados, e aloca esse recurso, que é escasso, o recurso sempre é escasso, ou aloca esse recurso com sentido de equilíbrio social, ou você vai continuar com um país de meia dúzia de privilegiados e que são bons de discurso, são bons de narrativa e deserdados em todos os cantos do país. Então, tem potencial? Tem potencial. Mas o senhor não entende mas também nós temos que ter capacidade de, com diálogo, conversando com a sociedade, colocar os dedos nas feridas que esse país tem. Governador, olha bem, quando a gente se reporta ao livro daquele menino, daquele jornalista, acho que foi Constantino, em 1889, a gente começa a entender toda a formação da nossa sociedade. O que a gente imagina é o seguinte, se a nossa elite, e elite existe em todo grupamento, né? Se você for olhar na Alcateia, claro, tem elite. A elite é uma palavra que ficou demonizada pela questão ideológica. Mas a elite são os notáveis de qualquer agrupamento. Mas se nós não tivermos a elite minimamente lúcida e visionária, ela vai levar o país ao impasse, porque vai chegar um momento que ela vai se refugiar nas suas fortalezas, nas suas mansões, e a horda vai estar do lado de fora. Mas tem que entrar e sair dessas mansões. Eu sei, mas aí ela não vai. O tempo do verbo está um pouquinho defasado. Eu acho que essa é a realidade que nós estamos vivendo. Né? Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Quer dizer, um país com um imenso potencial. Eu ouso dizer que se a gente pegar os 10 dedos das mãos, nós estamos entre os 10 países com maior potencial no mundo. E bem colocado entre esses 10. Quer dizer, então você tem um país com imenso potencial e com uma população, muitas vezes, passando privações as mais diversas. Quer dizer, por quê? Porque a alocação dos recursos, das oportunidades, é feito de uma maneira a manter privilégios e privilegiados nas terras brasileiras. Então, assim, precisamos quebrar a coluna vertebral. Não é que vai acontecer, sabe, a insegurança já está aí na porta. Mas eu quero dizer, sabe, existe revolução e revolta. Sabe, a insegurança já tá na porta do nosso país, colocando objetivamente. Nós estamos assistindo no nosso país o assassinato, homicídios que passam de 60 mil por ano. Sabe? Isso não é um número, aceitável. Isso é um absurdo. Quer dizer, isso é guerra. Não tem nenhuma guerra no mundo que está matando, sabe, isso tudo. É isso. E aqui então, a gente mata por ano. Aonde isso se localiza? Localiza no problema do comércio ilegal de drogas e armas, claro, né? Mas isso se organiza num país que concentra privilégios, concentra privilegiados, né? E não consegue estabelecer políticas públicas que ensejam igualdade de oportunidade para todos. Eu acho que essa é a grande bandeira do nosso tempo, né? Para alguém que veio lá da militância estudantil, da militância de uma visão de socialismo como emancipação humana, eu venho dessa e gosto de dizer de onde eu vim. Quer dizer, eu evoluí, aí é o meu pensamento, que eu evoluí para uma visão de centro-esquerda, que eu sou uma pessoa de centro-esquerda hoje, e que a bandeira principal que eu pego na mão é a igualdade de oportunidade para todos. Por isso, seja, a minha devoção, a minha energia para trabalhar para melhorar a educação pública no nosso país, porque quando você fala em igualdade de oportunidade para todos na sociedade do saber, do conhecimento, das novas tecnologias,
que você pode legar às futuras gerações de mais importante? É o acesso ao conhecimento, Sem ao dúvida. saber. Né? Por isso a minha militância, né? E eu fico muito feliz não é do Espírito Santo estar em primeiro lugar em português e matemática do Brasil, não é da gente ter melhorado no IDEB, é como que essa trajetória está sendo feita. Outro dia nós estávamos em 14º lugar em 27 estados federados, depois nós estávamos em 11º lugar, hoje nós estamos no primeiro lugar. Então essa trajetória pode nos levar a um caminho, e aí eu estou falando aqui com o meu sonho, para que a gente não dispute dentro do Brasil. A gente passa a ter como referência as grandes redes públicas educacionais do mundo, né? Em termos de padrão. Estamos muito atrás disso, mas eu acho que vale a pena a gente ter uma visada em direção a boas experiências. Há 50 anos atrás, a Coreia do Sul estava atrás da gente. Sim. Passados 50 anos, estão na nossa frente. O que a Coreia do Sul fez que nós não fizemos? O que nós fizemos que eles não fizeram? É uma pergunta que a gente precisa... E aterrorizante, governador, aterrorizante é supor o seguinte: o proletário do futuro vai ser aquele apartado do conhecimento. Quem não tiver acesso ao conhecimento vai ser... Está fora. Está fora. Está fora do jogo. Nós já estamos com a expectativa dos algoritmos aí, está respondendo por 20% a 30% para atender toda a demanda da coletividade. Tem gente que vai precisar se reciclar para se instalar no mercado de trabalho. Vai ser uma opção dolorosa que a sociedade vai fazer. Mas isso aí vai ser um assunto para conversa do nosso programa de amanhã. Legal. Nossa presença hoje está se encerrando aqui e eu convido você a continuar conosco nessa conversa diferenciada, singular, com o nosso governador, que agora, já dando a missão para cumprir, está mais relaxado para tratar filosoficamente de alguns conceitos. Paulo Artung é a nossa presença e continua sendo amanhã, na edição de amanhã. Até já.